tarde para você, telespectador, internauta, você que vai acompanhar daqui a pouquinho a sessão ordinária de número 54 nesta terça-feira, dia 20 de setembro. Então vamos falar um pouquinho sobre a pauta do grande expediente, que hoje tem 101 itens. 9 desses itens são requerimentos, que são as solicitações de informações sobre os mais diversos assuntos que os vereadores fazem à Prefeitura. Entre esses assuntos aí tem pavimentação asfáltica, iluminação pública, entre outros. E há também, claro, entre esses 101 itens, 92 projetos que precisam ser deliberados para serem enviados para análise das comissões permanentes da Casa. Agora vamos falar um pouquinho da pauta da ordem do dia. São 57 itens nessa pauta, 42 deles estão aptos para serem discutidos e votados ainda hoje porque tem parecer. E há também 4 relatórios finais de comissões especiais de estudo. Existem 7 projetos que eles foram rejeitados pela Prefeitura, eles foram, aliás, vetados pelo prefeito, há vetos totais e vetos parciais. Um desses projetos que recebeu o veto total da Prefeitura é o que determina a implantação de pontos de ônibus informatizados. Os pontos teriam de ter painéis digitais informando o número e o nome da linha e também o tempo médio de espera das pessoas no ponto de ônibus. E há também, gente, 13 projetos em segunda discussão e votação. Se eles forem aprovados hoje, vão para a sanção do prefeito. Entre eles, um que introduz normas de transporte de animais domésticos, cães e gatos, em coletivos na cidade. De acordo com o projeto, os animais têm de ter no máximo 15 quilos e serem transportados numa caixa. E o dono também tem que apresentar aí o certificado de vacinação. Agora você acompanha todos os detalhes da nossa transmissão ao vivo e na íntegra da sessão ordinária de número 54. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
Boa tarde a todos. Há número legal sobre a proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos. Começando pelo pequeno expediente, com a palavra o colega vereador, professor Samuel Vasconcelos. Senhor presidente, nobres pares, público presente, aos que nos assistem pela TV Câmara, ocupo esse expediente para parabenizar os membros congregados e ministério das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Guarulhos. O dia de ontem, a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, completou na cidade de Guarulhos 69 anos de fundação. Independente da capacidade de fé que cada um tenha, o que professe, é importante reconhecer o papel que as entidades religiosas têm no nosso município. Seja ela evangélica, católica, cada uma tem a sua importância, inclusive como transformador social. Eu fico pensando o grande número de jovens que fazem parte das orquestras, dos corais, dos diversos grupos que tem nas igrejas. Aonde estariam esses jovens se não estivessem congregando? Então quero aqui manifestar a minha satisfação. Hoje eu congrego na Assembleia de Deus Nipo Brasileira, mas durante muitos anos servi ao ministério da Assembleia de Deus do Madureira. Então quero parabenizá-los pelos 69 anos de serviços, bons serviços prestados à cidade de Guarulhos pela Assembleia de Deus do Ministério Madureira, que tem hoje como presidente o pastor Clementino de Oliveira Barbosa, um homem que no auge dos seus mais de 80 anos, hoje constrói uma grande sede, um templo muito grande para congregar os seus fiéis na cidade de Guarulhos. E aproveitar também, presidente, para agradecer à população. Eu tenho andado bastante por esta cidade, desde a região da Ponte Grande, São Rafael, Vila Galvão, São João, Cumbica, Pimentas, e ao contrário do terror que alguns adversários políticos pregaram nas redes sociais, eu quero agradecer à população o carinho com que tem me recebido. Eu confesso que estou extremamente confiante e alegre pela recepção que as pessoas que acompanham o nosso trabalho têm nos recebido. Estamos concluindo o nosso primeiro mandato, um mandato de muito trabalho, com diversos projetos apresentados nesta casa, 16 leis no município, sempre trabalhando com muita transparência, com respeito aos colegas desta casa, sejam da situação ou da oposição. E agora, como no processo democrático, a cada período eleitoral, você tem que voltar para a base em busca de votos. Eu tenho feito isso e confesso que estou feliz porque tenho sido bem recebido, seja nas feiras, seja nas visitas casa a casa, seja nas instituições organizadas, nos lugares que nós chegamos. Aquelas pessoas que aprovam o nosso trabalho ou não, têm demonstrado muito respeito, têm demonstrado consideração pelo nosso mandato, não só pelo nosso mandato. Às vezes eu encontro pessoas que apoiam outras candidaturas, mas que reconhecem o papel desta Casa Legislativa. Então eu quero aqui agradecer ao senhor, à senhora, que tem recebido a mim e tem recebido também os colegas e as colegas, porque no período eleitoral é isso que acontece. Nós precisamos ir até o senhor, até a senhora, prestar contas do nosso trabalho. Afinal, é o senhor e a senhora que pagam o nosso salário e por isso nós precisamos prestar contas daquilo que nós fazemos. Então quero agradecer aqui o carinho que a população tem me recebido. Isto é um combustível, isso me anima a continuar trabalhando. Se o resultado será reeleição ou não, aí é uma outra discussão, porque nós temos bons postulantes, né? E na hora do voto, a pessoa escolhe como se estivesse contratando uma pessoa para trabalhar para si. Então quero agradecer profundamente o carinho que a população tem me recebido, diferente
diferente de alguns empregados de campanhas de adversários que ficam no anonimato das redes sociais nos atacando. Não é o que eu sinto nas ruas, não é o que eu sinto nas casas, nos bairros. Eu tenho sentido muito carinho da população pelo nosso trabalho. Obrigado. Com a palavra, o colega vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, senhores vereadores, ao público presente, à imprensa, à assessoria. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro eu quero elogiar a atitude do presidente que está em exercício da presidência desta casa. E com o período eleitoral, o telespectador que está na sua casa assistindo a TV Câmara, a Câmara está tendo dificuldade para reunir aqui um quórum para tocar a sessão. E eu sempre defendi o colegiado da Câmara, o espírito de corpo dos vereadores, mas tem algumas questões, vereador Edmilson Souza, que não dá para a gente aceitar. Nós estamos em período eleitoral, nós estamos em pleno exercício do nosso mandato, independente do resultado das eleições, vereadores, nosso mandato vai até 31/12/2016. Portanto, é obrigação nossa estar aqui no plenário para estar discutindo os problemas da cidade, para estar atendendo a população, estar votando os requerimentos, estar votando o projeto de lei. Esta é a função dos vereadores. E as últimas sessões, eu tive uma discussão com a presidência, na presidência e exercício do vereador Laércio Sanders, eu coloquei a questão do relógio da Câmara que estava errado, estava 3 minutos adiantado, você chegava aqui na sessão faltando 2 minutos para as 14 horas, e o presidente Jesus encerrava a sessão por alguém ter pedido verificação de quórum. E cabe ao presidente desta casa ter um jogo de cintura, aguardar, suspender a sessão por 10 minutos, nós vivemos em uma grande metrópole, uma cidade que não tem planejamento, o trânsito sempre está estrangulado, vereador americano, você não consegue chegar a tempo às 14 horas, e com o relógio da Câmara adiantado, piorava a situação dos vereadores, e isso aconteceu comigo em uma sessão. Mas toda a sessão, a bancada do PSDB aqui está, e a maioria dos vereadores vem até essa casa, a responsabilidade é de cada um, porque o nosso mandato vai até 31/12. E o telespectador que está em casa, assistindo a TV Câmara, cobra o Poder Legislativo, cobra os vereadores, aí assim acaba generalizando toda a Câmara Municipal, aí fala que o vereador não trabalha, e com razão. Então, senhores vereadores, nós estamos passando por uma situação difícil, uma cidade que está à deriva, nós não temos iluminação pública, nós não temos saúde. Eu estava, vereadora Genilda, no bairro dos Pimentas, lá no sítio São Francisco no domingo, e uma senhora que deu à luz a uma criança, faz 4 meses que ela está tentando passar por um pediatra no posto de saúde da região lá, do Hospital dos Pimentas, e não consegue uma consulta, não tem médico, é uma cidade mal administrada, iluminação pública. E agora, senhores vereadores, eu não sei os vereadores que são da base, porque tem poucos vereadores que têm coragem de falar que apoiam o PT, muito poucos, muito poucos. A iluminação pública, a ordem do prefeito Sebastião Almeida é que os 2 caminhões que fazem a troca de lâmpada atendam só o bairro dos Pimentas e a região de Bom Sucesso. O porquê disso aí? Solicitei esses dias ao funcionário da iluminação pública, falei, vereador, a ordem do prefeito é que a força-tarefa de iluminação pública, vereador João Darcio, atenda o bairro dos Pimentas. Será que é porque é onde a candidatura do PT está menos ruim? Menos ruim, porque o PT não vai eleger o sucessor, mesmo com Eloy Pietá, que fez uma administração um pouquinho menos ruim do que a administração da Almeida. E o que nós estamos colhendo hoje na cidade de Guarulhos, essa péssima administração de 16 anos. E nós esperamos que agora tenha um fim. E nós, vereadores, temos responsabilidade, sim, senhores, porque somos nós que votamos o orçamento, somos nós que votamos a lei de diretriz orçamentária, e temos que cobrar o executivo. Por isso que eu peço, senhor presidente, senhores vereadores, temos que fazer sessão de Câmara. É obrigação nossa do vereador estar aqui
toda terça e quinta às 14 horas para discutir os problemas da cidade, para usar a tribuna, falar com a população, com o telespectador que está assistindo a TV Câmara. Essa é a nossa função, vereador Alexandre Dentista, que presta atenção nesse vereador. Então é isso que eu queria colocar. Não tenho nada contra esse vereador, eu falo em nome do Legislativo, em nome de toda a Câmara Municipal, porque o desgaste da classe política está cada dia pior e a culpa é da própria classe política. Não havendo mais vereador inscrito, declaro como por encerrado o pequeno expediente. Não temos orador inscrito na tribuna livre, passamos para o grande expediente. Encontra-se sobre a mesa os balancetes da Proguaru, do SAI e do IPREF, relativo ao mês de agosto de 2016. Encontra-se sobre a mesa as atas das seguintes sessões. 40ª sessão ordinária de 2 de agosto de 2016. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. 41ª sessão ordinária de 4 de agosto de 2016. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. 42ª sessão ordinária de 9 de agosto de 2016. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. 43ª sessão ordinária de 11 de agosto de 2016. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. 44ª sessão ordinária de 16 de agosto de 2016. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. 45ª sessão ordinária de 18 de agosto de 2016. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. 46ª sessão ordinária de 23 de agosto de 2016. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. 24ª sessão extraordinária de 23 de agosto de 2016. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. 25ª sessão extraordinária de 23 de agosto de 2016. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. 47ª sessão ordinária de 25 de agosto de 2016. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. 48ª sessão ordinária de 30 de agosto de 2016. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. 49ª sessão ordinária de 1º de setembro de 2016. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. 26ª sessão extraordinária de 1º de setembro de 2016. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. 27ª sessão extraordinária de 1º de setembro de 2016. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. 50ª sessão ordinária de 6 de setembro de 2016. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Toninho da Farmácia. Eu gostaria só de solicitar os balancetes citados pelo senhor presidente agora há pouco. Obrigado. Deferido, vereador. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Helene Metalúrgico. Pelo artigo 151. Com a palavra, vereador, pelo artigo 151. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadoras, público que encontra-se na galeria, as pessoas que nos assistem através da TV Câmara. Senhor presidente, o que me traz aqui, essa tribuna, em primeiro lugar é parabenizar os sindicatos metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes pela sua reeleição com 97,5%, o Sindicato da Força Sindical São Paulo Nacional. Bem,
Mas eu ouvi a palavra do Celestino, cadê o nosso vereador? Sabe as palavras, mas eu gostaria de concluir também que não é só o fato de ser só 2 caminhões que estão nos Pimentas, né, trocando as lâmpadas, dando um suporte para os munícipes daquele bairro. Mais do que isso, é onde está o dinheiro arrecadado com a iluminação pública. Não é só 2 caminhões, poderia ter 10 caminhões, mas onde está o dinheiro? É o que o munícipe pergunta, é o que nós perguntamos aqui, tem requerimento meu aqui nesta casa. Outra coisa, senhor presidente, que eu gostaria de enfatizar, que os 34 vereadores aqui nesta casa comigo, Eduardo Barreto, foi aprovadas as emendas para os vereadores, nós pontuamos onde poderia ir essas emendas, e até o momento, emendas minhas, que foi para a GCM, para o Canil, até agora nada. Para o Corpo de Bombeiro, aprovado, mas até agora nada. Então, se alguém está tendo alguma coisa, eu gostaria de deixar bem enfático para o governo, independentemente de eleição, porque as coisas estão acontecendo, as emendas estão aprovadas, e que finalize, conclua ela nos bairros, porque não é o Heleno em si que está precisando, mas cada morador e cada moradora daqueles bairros. E até este momento, não teve uma emenda que foi realizada para este vereador, para atendimento dos munícipes, onde foi direcionada as emendas. Então eu deixo essa reivindicação, Samuel, líder do governo, que agilize mais aí para o atendimento dos vereadores, porque independe, para finalizar, presidente, independe de reeleição, independe de campanha partidária, política, o que nós esperamos é que as emendas de fato e de direito sejam concluídas, e que passe para nós onde está o dinheiro da iluminação, da taxa de iluminação. Obrigado, presidente. Vereador Heleno, eu solicito que Vossa Excelência me ajude a secretariar os trabalhos. Item primeiro, ao senhor secretário para a leitura. Leitura e discussão e votação do requerimento número 2003/2016. Informações referentes à inscrição número 163.059 no programa Minha Casa Minha Vida. Vitor da Farmácia. Em discussão. Vai discutir, vereador? Com a palavra, vereador Geraldo Celestino, para a discussão do requerimento em questão. Aqui, uma foto. Senhor presidente, senhores vereadores, é oportuno o requerimento do vereador Vitor da Farmácia, que solicita informações, dentro do prazo do regimental, sobre a inscrição de uma contribuinte, Ariana Cristina de Mello, inscrição 63059. E eu tenho certeza que a preocupação do vereador Vitor da Farmácia procede, porque nós temos aí hoje no município de Guarulhos milhares de pessoas na fila de espera, tendo a esperança de ter uma casa própria no programa Minha Casa Minha Vida. E com a transição, com a cassação do governo Dilma, e desde o final, do meio do ano de 2015, onde nós não temos aí novos programas de habitação. E hoje eu estive na CDHU, em reunião com o secretário estadual de habitação e também com o presidente da CDHU, o engenheiro Marcos Penido, informando que a primeira semana de outubro vai abrir novamente as inscrições a um programa aí, Minha Casa Minha Vida, a nível nacional. Mas nós passamos por uma transição, isso o telespectador que acompanha o nosso mandato, a vida política do país, e passamos por uma das maiores crises já vistas na história do Brasil, provocado pelo desgoverno do Partido dos Trabalhadores, e hoje nós não temos saúde, vereador Rômulo, nós não temos uma estrutura, a educação no município de Guarulhos passa aí por uma crise nunca vista. Hoje nós temos aí um investimento de 25%, e por falta de gestão, de planejamento,
Nós estamos com os projetos habitacionais paralisados. Dentro da educação, 3 ou 4 céus, vereador D'Agostino, a obra totalmente paralisada. A obra paralisada, ela vai deteriorando dia a dia, e quando você retoma as construções fica muito mais caro. Então esse é o desgoverno do Partido dos Trabalhadores, que conseguiram aí quebrar o país e também o nosso município. Vou votar favoravelmente ao requerimento do vereador Vitor Farmácia, porque é importante ele ter essa informação, e com certeza a pessoa que solicitou essa informação aguarda aí a sua resposta. E para encerrar, senhor presidente, só para justificar a ausência do vereador Gilvan Passos, que ele está numa reunião na Assembleia Legislativa em São Paulo, e talvez não chegue a tempo justificar a ausência desse vereador. Obrigado. Com a palavra, o vereador Samuel Vasconcelos para a discussão do requerimento em questão. Senhor presidente, não podia deixar de fazer a discussão desse requerimento e dizer que voto favorável, porque, ao contrário do meu colega, vereador Geraldo, que falou sobre os desgovernos do PT, como se fosse só do PT, como se o único partido, e que bom que a população, e eu digo isso não pelos os militantes e mediantes das mídias sociais, para não dizer miliantes, né? que militontos também das mídias sociais, que procuram responsabilizar apenas um partido pelos problemas do país. A população hoje está atenta e tem me recebido muito bem, e sabe que eu sou do PT, e sou do PT com muito orgulho, mas tem um mandato também que orgulha a cidade de Guarulhos, e eu falo isso com muita propriedade. E aí a população está de olho. Não adianta mudar de partido às vésperas da eleição e começar a criticar o governo, criticar isso, criticar aquilo, porque a população está de olho. A população sabe quem aplaudiu o PT e esteve com o PT até agora, mas que agora, por causa do desgaste do PT, falou tchau PT, oi gente, agora eu sou novo velho. Mas quanto ao requerimento, eu sou favorável, porque se tem uma área que o governo Almeida trabalhou e trabalhou muito, foi a área da habitação. Vereador, na gestão do prefeito Almeida, quase 30 mil pessoas saíram para os seus apartamentos. Ou melhor, alguém aqui conhece a antiga favela do Ratsuta? Não existe mais, é coisa do passado. Sabe por quê? Porque é um governo responsável, que trabalha para aqueles que mais precisam, alojou, acomodou, socorreu o pessoal da favela do Ratsuta, pessoal da beira lá do Baquirivu. Eu ficaria a tarde toda aqui, dizendo de famílias vulneráveis, que o governo do PT e seus aliados, porque está em outra candidatura agora, não quer dizer que não está aliado não é? Tem muito aliado nosso que está com outros candidatos aí, mas nós respeitamos, porque estamos no processo democrático, né? E aí a pessoa está no governo, mas é contra o Eloy, não tem problema. Quem vai decidir isso é a população. O bom de tudo isso é porque não pode se apresentar como oposição. Obrigado. Encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item segundo, senhor secretário, para a leitura. Leitura e discussão e votação do requerimento número 2907/2016. Informações referentes à pavimentação asfáltica da rua Zé Ferino, entre as ruas da Cascata e Tereza Aquel, no Parque São Miguel. Autor, Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Alexandre Dentista. Pela liderança do PSDC. Vereador, antes de passar a palavra,
deixar registrado a ausência do vereador Gilvan, que o Geraldo Celestino justificou quando ele estava fazendo a discussão do voto. Registrado, vereador. Com a palavra, pela liderança do PSDC, o vereador doutor Alexandre Dentista. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, público presente, nobres pares, público que nos assiste pela TV Câmara. Eu continuo, como sempre, andando na cidade de Guarulhos, principalmente avaliando as unidades de saúde da nossa cidade. E tem tido muitas reclamações de UBS, unidades de saúde que fecham às 5 horas e por volta das 16 horas a população chega lá, na hora de pegar uma senha, a partir das 16 horas já não tem, a partir das 16 horas já não tem mais senha e a pessoa não consegue passar e a unidade fecha às 17 horas. Pior ainda, para deixar mais triste a gente ainda, se tratando de saúde da nossa população, a UBS Flor da Montanha, eu tive várias reclamações recentemente, que a UBS Flor da Montanha sempre foi modelo na nossa cidade, principalmente em questão de horário. A UBS Flor da Montanha fica aberto até às 21 horas e as demais ficam, a maioria delas, até às 17 horas. E eu tive algumas reclamações de alguns alguns moradores que me procuraram ali na região, que antigamente era 21, depois caiu para as 20 horas, depois de um certo tempo deu uma relaxada, caiu para 17 horas, 16 horas, 15, 17 horas e a mesma história. Chega por volta das 16 horas, já não tem senha, já não tem mais atendimento. Eu estive lá, não tive a oportunidade de falar com a gerente, que no dia que eu estive lá, ela não estava. Procurei a gerente para poder ver o que estava acontecendo, saber se realmente é verdadeira essas denúncias. Não consegui falar com ela. Alguns trabalhadores de saúde, não, vereador, nós estamos trabalhando até às 20 horas. E voltarei lá para poder ver realmente o que está acontecendo, porque o horário é 21 e não às 20 horas, saber o que está acontecendo e principalmente confirmar com alguns usuários, porque foram moradores, encontrei em reuniões na rua, na Redondeza, e agora eu preciso ir lá para falar com os usuários lá da UBS, usuário SUS da UBS, para realmente me certificar que realmente é verdadeiro nossa denúncia, para ver até que hora, ou mandarei uma assessoria, eu estarei lá presente por volta das 20, 20h30, para saber se a unidade está aberta. Porque é um descaso muito grande com a nossa população. Já tem poucas unidades. Eu tenho uma lei na cidade que todas as UBS são obrigadas a abrir aos sábados, exatamente para favorecer os trabalhadores que chegam na sua casa por volta das 7 horas da noite, a UBS fechada, e eles não conseguem passar durante a semana. E eu tenho uma lei que a UBS é obrigada a abrir aos sábados para poder ajudar e atender essas pessoas que trabalham e chegam depois que a UBS está fechada. Então, essa unidade do Flor da Montanha, essa UBS, era muito importante, é um exemplo para a nossa cidade, para as outras UBS, porque ele fechava às 9 horas da noite. Mas, infelizmente, com essas denúncias que não está respeitando o horário, e estarei lá atento para saber se realmente o horário que estão respeitando, se é às 20, 21, ou aquele pessoal que me procurou, que eles me procuraram e falaram que está fechando às 5 horas da tarde, se eles têm razão ou não. Se realmente eles tiverem razão, irei procurar mais uma vez o secretário Derman, que sempre teve um respeito muito grande pela saúde da nossa população, apesar que é difícil administrar a Secretaria da Saúde, administrar a saúde da nossa população, sem dinheiro. Infelizmente, a saúde é muito importante e realmente não há dinheiro suficiente para que cuide realmente da nossa população. Porque hoje a tabela SUS está numa defasagem de aproximadamente 15 anos. Então, infelizmente, estou correndo para poder cobrar o secretário para que isso não aconteça mais, que não deixe isso acontecer, e principalmente estamos lutando para que um dia possa corrigir a tabela SUS, porque um dos motivos que a maternidade do Estela Maris fechou foi exatamente a tabela SUS, que tem 15 anos que não se ajusta essa tabela SUS. Inclusive, estando
estando em conversa com o pessoal do JJM, houve reclamações que se o município não ajudar o JJM até o final do ano, essa maternidade do JJM vai fechar. Então, tentarei, junto com o secretário, conversarmos com o prefeito para poder rever a situação, tanto do Estela Maris, quanto o JJM e demais necessidades na saúde da nossa população. Muito obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Item terceiro, seu secretário para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2908/2016. Informações referentes à regularização e pavimentação da rua Elis Regina, no Jardim das Oliveiras 2. Autor, Heleno Metalúrgico. Pela ordem, presidente. Em discussão, pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Eu solicito votação nominal eletrônica. Minutinho, vereador, deixa eu concluir. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Acho que ele pediu, retificando a pedido do vereador Geraldo Celestino. Solicito está retificando o sistema para fazer. Retificando a votação do item 3, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Eu não posso, eu estou presidindo. Deixa eu ver se tem algum outro partido. Agora vai no Pode justificar aqui? Não. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Para justificar o voto, senhor presidente. Com a palavra, vereador Geraldo Celestino, para a justificativa do seu voto. Quando o telespectador está em casa assistindo a TV Câmara, quando eu solicitei votação nominal, porque esse requerimento cabe a uma votação simbólica, mas se um vereador solicitar votação nominal eletrônica, de acordo com o regimento, o presidente defere automaticamente a votação nominal eletrônica. Nós tivemos 20 votos. Nós somos em 34 vereadores. Eu faço oposição ao Partido dos Trabalhadores e concordo que todo governo tem que ter uma base de sustentação. Então, não vou criminalizar aqui os colegas que fazem parte da base. E eu sempre defendi o espírito de corpo, vereadora Gerilda, do Legislativo. Mas o telespectador que está em casa, que acompanha as sessões da Câmara, nós já tivemos em torno de 3 a 4 sessões encerradas por falta de quórum. Então, os vereadores que votaram nominalmente, que estão aqui presentes, e alguns vereadores estão gazeteando. Tem que falar. Eu estava conversando com o Heleno Metalúrgico agora. Nós estamos aqui trabalhando e vereador fazendo campanha. Eu não vou citar nomes,
porque não cabe a esse vereador fiscalizar esse ou aquele mandato. Eu cuido do meu mandato, mas também da imagem do Legislativo. Então, eu fiz questão de pedir votação nominal nesse requerimento, tá? Deu quórum, nós podemos votar aí projetos de maioria simples, maioria absoluta, não podemos votar para de 2/3, porque precisaria de 23 vereadores. E telespectador, nós temos 34 vereadores, presente 20. Tá? Com todo o respeito que eu tenho, senhor presidente, por essa casa, alguns com justificativa condizente, que estão em atividade, porque às vezes o vereador tem uma reunião que não marca. Hoje mesmo de manhã, eu tive uma reunião na CDHU às 11 horas da manhã com o secretário estadual da Habitação. Essa reunião era às 15 horas, eu consegui antecipar para as 11 horas, mas tem vereador que não consegue, como aconteceu com o vereador Gilvan Passo, e o professor Jesus também, que teve uma atividade em São Paulo, que não conseguiu alterar. Inclusive, a assessoria dele pediu para justificar a ausência do professor Jesus, presidente da casa. Então, já estou justificando a ausência. Então, não é querendo entregar vereador, querer colocar o vereador contra a população. Não citei nomes, não vou citar nomes, mas, vereador Barreto, Vossa Excelência está aqui presente, a obrigação, senhores vereadores, Samuel Vasconcelos, os vereadores aqui presentes, não vou citar o nome de todos, porque o vereador Ramo da Padaria, o vereador Serjão, vamos citar, né? O D'Agostino, Americano, Distaldo, João Barbosa, João Darcio, Moacir de Souza, Genilda, Dimilson Souza, Pezão, Dona Maria, Toninha Farmácia, doutor Alexandre, Barreto, Rômulo, presidente. Já estão dando. O Heleno Metalúrgico, Laércio Santos, que está exercendo a presidência, Lamé, nós estamos aqui. Faltou algum vereador? Falei, vereador americano. Então, nós estamos... 2 vezes é propaganda eleitoral, não pode, que aqui nós estamos em serviço. Então, telespectador, eu faço questão de fazer uso dessa tribuna, porque nós estamos aqui trabalhando, cumprindo nossa obrigação, não estamos fazendo favor nenhum, porque fomos eleitos para cumprir o mandato até 31/12/2016. Tenho dito, senhor presidente. Justificado, vereador, as argumentações do vereador, a ausência do vereador Jesus, que Vossa Excelência acabou de declinar. Item 4, senhor secretário, para leitura. Leitura e discussão e votação do requerimento número 2909/2016. Informações referentes à instalação de hidrômetros especiais pelo SAAI. Autor, vereador Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 5º, senhor secretário, para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2912/2016. Informações referentes à arrecadação e destinação da taxa de iluminação de Guarulhos. Autor, vereador Heleno Metalúrgico. Em discussão, com a palavra, vereador Geraldo Celestino, por favor, para a discussão. O requerimento, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, nós vamos discutir agora informações. Vereador Heleno Metalúrgico, muito oportuno o requerimento de Vossa Excelência, vereador Heleno Metalúrgico, que solicita ao Poder Executivo informações no sentido que informe esta Casa de Leis, dentro do prazo regimental, quanto foi arrecadado até o presente momento, da taxa de iluminação pública. E é muito oportuno esse requerimento. O telespectador que está em casa assistindo a TV Câmara, com certeza na porta da sua casa tem uma lâmpada queimada. E esse projeto de iluminação pública, telespectador, que foi aprovado pelo Poder Legislativo, com boas intenções dos vereadores, nós da oposição votamos contrariamente à taxa de iluminação pública, porque nós sabemos a incompetência, a má gestão, a falta de planejamento dessa administração. Nós votamos contrariamente, mas a maioria do Legislativo aprovou, a responsabilidade ficou em cima do Legislativo. Passado 2 anos da taxa de iluminação, a cidade está pior do que antes. E eu falo, vereador Heleno Metalúrgico, que é muito oportuno esse requerimento de Vossa Excelência, porque nós estamos andando nas ruas
e nós não andamos nas ruas só em época de eleição, a gente sempre está lá atendendo o contribuinte, conversando, visitando os bairros. E a população que mais reclama é da iluminação pública. E iluminação pública é segurança pública, e nós não temos este benefício que a população paga na conta de luz. E quando a Câmara Municipal foi aprovar aqui a taxa de iluminação pública, eu deixei bem claro, caros colegas, a população já paga um IPTU mais caro da Grande São Paulo, que é o IPTU do município de Guarulhos, mais caro, também aprovado pelo Legislativo com voto contrário de nós da oposição. E dentro da taxa do IPTU, do imposto, vereador João Darcio, já está incluso a iluminação pública e a limpeza pública. E vários municípios, achando uma brecha na lei, começaram a criar a taxa de iluminação pública para arrecadar mais. E o município, vereador Heleno Metalúrgico, arrecada quase 2,5 milhões por mês, que eu espero que o prefeito responda ao requerimento de Vossa Excelência dentro do prazo regimental, arrecada mais de 2 milhões e poucos por mês, quase 2,5 milhões, e não faz a iluminação pública. E hoje, nós vamos, já está preparada a nossa ação popular, estamos entrando com a ação popular, vou pedir a assinatura de alguns vereadores que vão assinar também essa ação popular, e eu tenho certeza que eu vou conseguir uma liminar e a taxa de iluminação pública será suspensa no município de Guarulhos, provisoriamente, até que o novo prefeito assuma e reorganize o município e que se faça aí a manutenção devida àquilo que fala da iluminação pública. O próprio vereador Edmilson Souza, que é do Partido dos Trabalhadores, entrou com uma denúncia do Ministério Público, que já instaurou inquérito, vereador Edmilson. Louvável a decisão de Vossa Excelência, que é do Partido dos Trabalhadores, mas entrou com uma ação, porque está sentindo na pele a cobrança dos contribuintes. Então, estou entrando com ação, porque você entra no Ministério Público, demora mais, eu vou entrar direto na vara da Fazenda, não sei onde vai cair o processo, e espero conseguir eliminar e acabar com essa famigerada taxa de iluminação pública, onde nós não temos o serviço que fala, que manda a lei aprovada aqui no Legislativo. Encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, presidente. Para informação, a critério do presidente, todas as votações em diante de forma nominal, vereador. Presidente, quero consignar meu voto sim. O vereador Lamé votou sim. Só um minutinho que está acertando o sistema para captar o voto pelo terminal eletrônico. Um minutinho, vereador. Eu estou sentindo frio na barriga. A imagem vai ficar linda. Esse até é bonito. Não pode. O vereador Lamé votou sim e o vereador Ramos votou sim. Vereador Heleno Genilda votou sim. Vereador Toninho da Farmácia vota sim também, senhor presidente. Vereador Toninho da Farmácia votou sim. Vereador Heleno vota sim. Vereador Heleno votou sim. Senhor presidente, eu peço que capture o meu voto, sim. Vereador Edmilson votou sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador João Darcio. Consignar meu voto, sim, por favor. Vereador João Darcio votou favorável. Vereador João Barbosa votou sim. Pela ordem, vereador Anistaldo. Vereador Pastor Anistaldo vota sim, senhor presidente. Vereador Pastor Anistaldo votou sim. Considerando somente 16 vereadores favoráveis, por prejudicada a votação em questão, a sessão está encerrada.
A sessão ordinária de número 54 terminou há poucos instantes. Então, no grande expediente foram deliberados 4 requerimentos. Eu convido você, telespectador internauta, para acompanhar a nossa programação. Na sequência, você vai assistir o Boletim Jornal da Câmara, que vai ter uma matéria tratando sobre o tema eleições. E na sequência, a audiência pública da LDO 2017 sobre a Secretaria de Transportes e Trânsito. Eu agradeço a sua audiência e até a próxima. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.